o brasileiro tem uma visão da morte muito moderna, muito cósmica, e eu admiro muito, mas acho que é o maior choque cultural que eu tenho com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Pedrito Martim, bem-vindos a um novo vídeo desse canal. Por favor, se inscrevam, estou tentando chegar aos 10 mil seguidores antes do fim de agosto. E também quero muito convidar vocês a me seguirem no TikTok e no Instagram. E hoje, como o gringo que ama o Brasil, vou falar com vocês sobre o que eu já falei, é o maior choque cultural que eu tenho com os brasileiros. E o fato que ainda muito conservadores, porque tem muito brasileiro conservador, os brasileiros tendem a ser mais progressistas e mais modernos do que a maioria dos países latinos, e principalmente quando se fala de morte, quando se fala de velório, quando se fala de enterro, os brasileiros têm uma visão muito mais, eu acho, legal e evoluída do que nós, hispanos, latinos, e inclusive colocaria os norte-americanos. Já fui para alguns enterros neste país, fui recentemente, 2 meses atrás, de uma pessoa que eu gostava muito. E também, tristemente, já vi muitos brasileiros famosos morrer, como o fato da Marília Mendonça, o Paulo Gustavo e agora a Preta Gil. E em todas essas mortes que eu testemunhei como gringo, ou neste caso da pessoa que morreu 2 meses atrás, como uma pessoa que gostava do falecido, eu percebi que as pessoas no Brasil vão nos enterros de branco. O clima no enterro e no velório não é tão pesado, as pessoas estão muito tristes e estão chorando, mas não tão destruídas e acabadas. As pessoas fazem questão de lembrar que a pessoa que morreu era uma pessoa boa, fazem questão de lembrar toda a coisa boa que essa pessoa falecida fez. É um momento de muita reflexão, é um momento de muito espiritualismo, de muita harmonia, de muita paz. Enquanto no meu país, no Equador, e na maioria dos países que eu já fui, e em enterros, que são alguns, porque tenho família muito internacional, eu sempre percebi que os enterros são momentos de depressão, de tristeza, de absoluto arrependimento, de culpa. É um momento em que as pessoas sofrem. Eu lembro a primeira vez que eu participei de um enterro, foi uma tragédia. O tio-avô, meu tio-avô, tio da minha mãe, favorito, tinha acabado de morrer num acidente de trânsito. E eu lembro que foi uma porcaria. Lembro que as pessoas se desmaiavam. Eu lembro que minha família inteira ficou 6 meses sem sair, sem dançar, porque meu país é muito católico. E aqui no Brasil, obviamente, os poucos enterros que eu fui foram de pessoas mais velhas. Eu percebia que as pessoas ficavam arrasadas, mas durante o enterro, o velório e nos dias após isso, essas pessoas tentavam se reunir, almoçar, sabe, como que tomar a mão do outro, sabe? Como todos estamos tristes, vamos ficar juntos, vamos comer, vamos fazer um churrasquinho, vamos ficar na nossa conversando. E como que as pessoas faziam um núcleo de apoio mútuo e ficavam falando uma e outra vez de histórias legais com essa pessoa. Então, tipo, recentemente no enterro que eu fui 2 meses atrás, ficaram semanas falando sobre como esta mulher que faleceu era uma pessoa espetacular, sobre como era uma mulher super guerreira, sobre como sua morte literalmente libertou ela da dor. E acho que este caso se aplica muito para a Preta Gil. A Preta Gil é uma artista muito querida por vocês, com uma vida super complicada. Todo mundo sabe o que aconteceu com seu ex-marido, todo mundo sabe o que aconteceu com sua doença. E nestes dias depois da morte, a maioria da população, porque tem gente escrota que não gosta dela, mas tem muita gente que ficou lembrando dela, ficou lembrando das suas músicas, ficou lembrando de como era uma pessoa alto astral, ficou lembrando de como era uma pessoa super legal. E como que as pessoas aproveitam momentos de enterro e de velório para fazer muito luto, para chorar muito, mas também para atesourar todas as coisas boas que a pessoa que partiu deixou. E, gente, para mim, estou trocando aqui o microfone. Para mim, tudo isso é um exemplo muito claro de como os brasileiros são únicos, porque vocês têm um olhar da morte muito evoluído que eu não percebi ou encontrei em outros lugares. E não é questão de religião. Evangélicos, católicos, espíritas, ateus, eu já vi várias pessoas chegando em enterros completamente de branco e fazendo questão em ficar leves, tranquilos e se vão chorar, chorar em paz. É muito diferente do que eu estava acostumado no meu país, é muito diferente do que minha família está acostumada. E eu lembro muito bem, para que vocês riam um pouco, 2 anos atrás, quando fomos um enterro com meus amigos, minha amiga mexicana foi completamente vestida de preto e eu fui completamente vestido de preto. E todo o enterro, todas as pessoas que estavam lá, estavam de branco. E nós dois super tristes, né? Nesse tema cultural de morte super trágico. E os brasileiros, que eram familiares da pessoa que faleceu, estavam super arrasados, mas faziam questão em ficar em paz, em ficar bem, em ficar tranquilos. É muito diferente e eu sinceramente acho uma coisa
espetacular. Quando assisti a Ministério do Ayrton Senna meses atrás, também percebi que a morte do Ayrton Senna, que foi traumática para vocês, foi uma tragédia nacional, também foi parecido nesse aspecto. As pessoas estavam de preto, estavam chorando, mas a população brasileira batia palmas quando passava a caixa com o corpo do Ayrton Senna. As pessoas tentavam pelo menos agradecer o astro da Fórmula 1, né? Tentavam agradecer ele pelas lembranças históricas que deu à população brasileira com todas as suas vitórias. É como que se vocês já nasceram entendendo que se a morte vem, é um momento de muito conflito, de muita pena, mas não é um momento de só ficar triste, mas também honrar. Não se explicar. E é algo que também fica muito na rede nacional, né? Porque depois da morte da Preta Gil, você vê um monte de programa de TV passando testemunhos de gente que conheceu a Preta, de gente que trabalhou com a Preta, de gente que trabalhou, seja na música como na vida pessoal, e dando muitos testemunhos sobre como a Preta era uma pessoa legal. Então é como que todo é questão de vamos comemorar, ou pelo menos não comemorar, vamos honrar a existência desta pessoa que não está mais neste mundo. Eu posso falar para vocês, ainda fico muito chocado com as câmaras no enterro, tipo agora com a Preta Gil, tem uma câmera focada na cara dela, não tipo na cara, mas está aqui, e dá para perceber, ou dá para ver todas as pessoas que passam e tudo o que eles estão fazendo, e dá para ver os celulares, e dá para ver que o pai está chorando, a amiga está chorando. É para mim muita exposição. Eu acho que se eu fosse famoso e morresse no Brasil e os brasileiros ligarem para mim, eu gostaria de não ter essa câmera, eu ia ficar muito exposto. Já não estou mais aqui, né? Estou no céu, mas igual, foda-se. E eu ia ficar como, meu Deus, muita tensão. Mas é isso, gente. É um choque que eu queria muito compartilhar com vocês. Para mim, tudo isso é modernidade. E não modernidade de tipo, esquerdismo, maconha. Não. Modernidade, tipo, vocês evoluíram. Tipo, vocês estão no seguinte passo. Vocês já avançaram esse capítulo de pena da morte para dá muita pena. Mas vamos honrar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam no canal, comentem se vocês concordam comigo e me falem se vocês já tiveram esse tipo de choques culturais em enterros, porque no meu caso foi super claro. Quando minha avó morreu, e com isso acabou o vídeo, ele era uma pessoa que odiava a igreja. Odiava. Meu avô era super ateu. E ele não queria ser enterrado de um jeito católico. Ele não queria ser velado numa igreja. Ele não queria. E quando ele morreu, a gente velou ele numa igreja. A gente levou ele para a igreja. A gente fez tudo o que a igreja católica pediu. E meu pai e todo mundo fez discurso falando que ele era cristão. Porque no Equador todo mundo é cristão ainda. Se você é ateu, você é cristão, você acredita, cala a boca. E eu lembro que ficava pensando, ele deve estar no céu ou no inferno, sei lá onde meu avô tá, mas ele deve estar super irritado. Super irritado, porque ele fez questão de falar, não quero igreja no meu enterro. E a gente estava lá na igreja orando. Enquanto a Preta Gil deixou um monte de playlist, um monte de música animada, e as pessoas estão respeitando e colocando as músicas. Cara, o que eu posso falar? Parabéns. As pessoas respeitam a individualidade. Parabéns. E é isso. Tchau.